Olá pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro, para a gente continuar aqui trabalhando no nosso plano de estudo doutorado. Bom, aqui nós estamos na quarta semana, né, encerrando esse primeiro volume do PET, depois nós teremos aqui as semanas complementares com atividades de revisão para que a gente possa ampliar um pouco mais esse nosso conteúdo aqui no plano de estudo doutorado. Bom, então quero que vocês continuem organizando muito o caderno aí. Quanto mais vocês organizarem, né? E eu tenho combinado com vocês aí no primeiro ano, pode organizar em forma de caderno, pode usar em forma de fichário, mas é muito importante que vocês escrevam. Quem tiver com o PET impresso também, o importante é que vocês continuem trabalhando a escrita, ok, pessoal? Quanto mais detalhadamente vocês forem trabalhando a matéria aqui, melhor é, principalmente para a gente. Então aqui o nosso sumário, nós estamos trabalhando a nossa língua portuguesa. Vocês se recordem que na primeira semana nós trabalhamos os gêneros textuais, e aí nós trabalhamos o anúncio publicitário e a carta de reclamação. Na semana 2 a gente trabalhou a interpretação de texto e aí trabalhou uma classe gramatical, que é a preposição. Na semana 3 nós trabalhamos os elementos do texto narrativo e trabalhamos mais um gênero, que é a crônica. Nós estamos agora, pessoal, na quarta semana de trabalho do PET. Mais uma vez, nós vamos voltar aqui ao trabalho de interpretação de texto, que eu já expliquei para vocês que é fundamental para quem pensa em fazer um vestibular, fazer o Enem, ou passar em algum concurso para alguma área. Então, aqui estão as 4 semanas já trabalhadas, né? Nós estamos encerrando aqui as 4 semanas desse volume número 1 do PET. É muito importante que vocês organizem bem as atividades de vocês para que fique realmente tudo bem detalhado, ok? Bom, nessa semana 4, então, que nós estamos aqui, as nossas unidades temáticas são a compreensão e a produção de texto. Nosso objetivo ou objeto de conhecimento aqui é o contexto de produção, circulação, recepção de texto. As habilidades que nós vamos trabalhar, gente, a primeira é ler textos de diferentes gêneros, considerando o pacto de recepção desses textos. A segunda é selecionar informações, que são 2 habilidades fundamentais para que vocês possam viver no mundo moderno que nós vivemos, com tanta informação, tanto conhecimento circulando ao nosso redor. Então nós temos aí a segunda, como selecionar informações para a produção de um texto, considerando especificações, gênero, suporte, destinatário, objetivo da interação previamente estabelecido. Quais que serão os conteúdos relacionados aqui com a nossa aula? A nossa aula vai estar focada aqui em leitura e interpretação de texto, gente. Quanto à interdisciplinariedade, o que nós vamos trabalhando aqui? A linguagem e suas tecnologias, ciências humanas e sociais. Então nós vamos ter uma relação aqui com geografia, com história, sociologia, filosofia. Bom, começando a nossa aula aqui, pessoal, é muito importante que a gente identificar primeiro o tema. Qual que é o tema da nossa aula? Interpretação e compreensão de texto. Recapitulando, a interpretação e a compreensão de textos, que é o tema da nossa aula, são elementos essenciais para as pessoas. Desenvolver essas habilidades te ajudará a entender melhor questões políticas, sociais e econômicas do país, além de poder se posicionar com mais propriedade caso sinta que algum direito seu foi retirado. Por isso, iremos fazer algumas atividades de interpretação de texto. Começando aqui as nossas atividades, né? Bastante atenção. Pede, leia o texto seguinte. Toda vez que pede aqui no plano de estudo tutorado para a gente ler o texto, eu sempre explico para vocês. Nós temos que usar aqui a chamada leitura ativa. O que é a leitura ativa? É aquela leitura que você vai destacando as palavras-chave que vão ajudar você a compreender o texto. E além de destacar as palavras-chave, você vai tentando ao máximo compreender o sentido dessas palavras dentro do contexto. Então vamos trabalhar aqui. Muitas mulheres foram enclausuradas, que significa aprisionadas, né? Desprezadas, vigiadas, espancadas, perseguidas. Em contrapartidas, várias reagiram às violências. Então nós vimos aqui várias formas de violência contra a mulher que sofriam. Parte da população feminina livre esteve sob o poder dos homens. Outra parte rompeu uniões indesejáveis e tornou-se
senhora do próprio destino. Isso aqui é uma metáfora bem interessante. As práticas consideradas mágicas foram uma das maneiras pelas quais as mulheres enfrentaram as contrariedades do cotidiano. Chegaram até mesmo a causar temor entre os homens. Acreditava-se que as feiticeiras, a palavra-chave aqui, tinham um poder de cura ou o poder sobre o amor e a fertilidade masculina e feminina através das poções mágicas. Então aqui tem a citação de onde foi adaptado, então de um livro de história das. Começando aí as nossas atividades, a primeira atividade pergunta assim: identifique o modo como as mulheres eram tratadas na sociedade brasileira colonial e imperial. O que nós podemos falar aqui? Que durante o período do Brasil colonial, as mulheres eram tratadas como subordinadas pelos homens, ou era o reino do patriarcado. A mulher nesse período era perseguida, agredida e muitas vezes era mantida presa. Lembra da enclausurada? Presa dentro de casa. As mulheres eram subordinadas e muito exploradas pelos colonizadores portugueses. E às vezes a prostituição servia como uma forma de escapar dessas situações. O papel das mulheres era importante na criação dos filhos, apenas em casa. A número 2 vem e pergunta pra gente aqui, pessoal. O que fez com que as mulheres dessa época enfrentassem as contrariedades diárias? O preconceito que elas sofriam em casa e fora de casa, o machismo tão violento contra elas, eram comuns naquele período. Então as mulheres eram vistas como uma espécie inferior aos homens. A força bruta era algo constante que fazia com que as mulheres sofressem. Com isso, as mulheres passaram a buscar um caminho que nós vimos lá, que era o caminho das poções mágicas, das feitiçarias, criando a figura das feiticeiras, certo? Aqui na número 3 pergunta assim: você sabe o que é o machismo? Na língua portuguesa, toda palavra terminada com ismo, gente, ela tem a ideia de uma ideologia. Consulte a internet e procure um dicionário ou pergunte a alguém sobre isso. E depois escreva o que encontrou em sua pesquisa nas linhas seguintes. Então, vocês têm um tema aqui, o tema é machismo, vocês vão tentar pesquisar, olhar alguma coisa aí, bem próprio de vocês, mas o mais importante é vocês entenderem aqui que o machismo é uma ideologia. Aqui é uma ideologia em que há uma superioridade do macho sobre a mulher. Essa superioridade, ela é imposta de maneira violenta, de maneira agressiva. Não há aqui uma igualdade, não há aqui uma equidade, né? Há, na verdade, aqui uma superioridade. Na número 4, pede também para vocês, descreva algumas atitudes que podemos ter para diminuir as práticas machistas na sociedade e valorizar mais as mulheres. Uma das principais práticas que nós podemos, sem dúvida nenhuma, falar aqui, gente, é a educação. A educação ela tem um poder transformador, então a educação é um dos principais. Além disso, nós podemos falar de campanhas educativas, né, campanhas publicitárias que mostrem que as mulheres elas têm o seu valor. Pessoal, terminando o conteúdo da aula, o que eu tenho pedido para vocês aqui sempre? Estou treinando com vocês fazer os esquemas de memorização. Esses esquemas de memorização eles são fundamentais para que vocês desenvolvam a capacidade não só de memorizar a matéria, mas também a capacidade de entender a matéria. Entender a matéria, compreender. Então aqui é muito simples, vocês vão tentar desenhar, fazer o esquema do jeito que vocês acharem mais interessante. Nada de exagero, de tentar fazer coisa muito interessante, não. Quem tem mais talento, procura desenvolver de maneira mais talentosa, e quem não tem, vamos tentar fazer o simples mesmo. Na semana passada, nós tivemos aqui o desafio de fazer um mapa mental sobre o estudo ativo. Aqui eu coloquei 2, o da Dalila e o do Miguel, que demonstraram aqui bem claramente, ó, colocaram no centro o tema, estudo ativo. Aí fizeram as explicações aqui ao redor certinho, de maneira detalhada, o conteúdo. Letra maior para destacar, código de cores para chamar a atenção na visualização da matéria. Olha aqui, ó, letra bonita, destaque de cores, setinhas, muito cuidado aqui, ó, poderia ter as setinhas aqui para poder indicar a forma nossa da leitura ou indicar visualmente como que essa leitura poderia ser mais organizada.
quadrinhos que demonstram como que nós estamos organizando o conteúdo, além das setinhas, das cores, a letra diferente, as cores das letras diferentes. Então, um esquema de mapa mental muito bem trabalhado, tanto a Dalila quanto o Miguel. Vi outros lá também, mas aqui o nosso tempo é curto, não dá para destacar muito. Continuo deixando aqui de semanas anteriores aqui o da Maria Gabriela, também o da Karine, da Ana Júlia, que também são do mesmo esquema, ó, letras diferentes, imagens diferentes, cores diferentes, setinhas diferentes, mapa mental perfeito. Aqui materiais diferentes, usando os post-its de maneira bem detalhada, aqui as setinhas diferentes. Então, até agora vocês compreenderam muito bem. Estou gostando muito aqui do esquema de vocês no desenvolvimento dos mapas mentais. Continue assim. E não fiquem muito preocupados com o conteúdo, não. Eu sempre falo para vocês, pesquisem na internet, façam um mapa mental livre, que é aquele que você mesmo pesquisa um tema e faz. Muito bem, pessoal, essa é a nossa aula da quarta semana. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante e até a nossa próxima aula.